Bom, vamos lá. Mais um vidinho. Enquanto eu me preparo para encarar essa pia aqui que tá medonha, dá uma ligada. Já quieto, caguei tudo aqui já. Bom, nesse vídeo eu quero começar contando para vocês como que eu consegui chegar nos 200 mil reais de patrimônio até agora e como eu fiz isso, as coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho, né? Mais as coisas que eu quero levar daqui para frente para poder chegar na minha meta, que é 1 milhãozinho até os 30 anos. E já tá chegando perto, que eu já vou fazer 26 mês que vem. Então preciso correr porque não tá fácil, eu não posso reclamar também, né? Se eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos lá. Começando pela mentalidade que você tem que ter para conseguir juntar esse montante de dinheiro e por onde que eu comecei, né? Vocês já devem ter visto aí em outros vídeos que eu acompanho mais ou menos o Primo Rico, o pessoal das finanças aqui do YouTube, desde finalzinho de 19, começo de 20, né? Então, eu comecei por aí, na verdade. Eu queria saber como, né? Eu sempre quis ser rico, mas como que eu vou fazer para ser rico, né? Tipo assim, e se eu conseguir, lógico, você tem que gerar muito dinheiro, fica rico, não tem mistério nisso, né? Mas o que eu vou fazer com esse dinheiro e o que eu posso fazer no meio dessa trajetória que vai me deixar rico mais rápido, né? Porque tem sim coisas que se você for fazendo ao longo do tempo, né, no longo prazo, vão te colocar na frente de muita gente. E você vai economizar um tempo absurdo, né? Porque o poder dos juros compostos é o que faz a diferença no longo prazo, né? Pode ver aí o Warren Buffett, o próprio Barsi, né? Eles são o que o exemplo vivo do que o juros compostos pode fazer na vida do investidor, né? Então, para começar, eu queria falar para vocês dessa mentalidade, sabe? Da mentalidade de assim, você tem que ir atrás disso. Se você não for atrás disso, você pode até gerar muito dinheiro, você pode ter uma renda boa, mas não vai passar disso, porque para fazer sobrar, você tem que controlar o que você gasta, o que você investe, e se você não tiver mínimo de conhecimento de finanças para seguir adiante, você vai estar sempre ali correndo atrás da cenoura, né? Tem uma história do burro e da cenoura lá, né? Não sei se é do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que é a roda dos ratos, né? O trabalhador trabalha, recebe o salário, paga a conta, fica sem dinheiro, começa tudo de novo e assim vai por 30, 40, 50 anos até talvez se aposentar, né? Porque hoje em dia já nem sei mais quem paga o INSS, todo mundo paga, né? Mas quem vai se aposentar por ele eu já não sei. Então, a mentalidade, você tem que ir atrás, lógico, do conhecimento, mas você também tem que se convencer que você vamos dizer assim, você é digno disso, né? Todo mundo é. E às vezes só porque você ganha pouco ou porque você hoje está numa fase da vida difícil, que você está desempregado, ou está estudando e não consegue focar em gerar renda ainda, né? Eu sei que existem diversas fases da vida e também não adianta a gente ficar se cobrando demais, às vezes por algumas coisas que não estão ao nosso alcance naquele momento. Então eu entendo isso. Mas a gente tem que acabar com essas crenças limitantes que o rico ele é mal, né? O rico, quem tem dinheiro não vai para o céu, quem tem dinheiro não trata bem os outros, né? Então isso aí é tudo balela de quem não tem dinheiro e quer ter dinheiro, mas não consegue. Eu vejo assim, porque dinheiro não tem nada de ruim, né? O dinheiro não traz nada de ruim. Ele traz responsabilidade, ele traz pessoas que vão querer às vezes se conectar com você de maneira diferente e às vezes você tendo dinheiro, sim, as pessoas vão querer às vezes sua ajuda, né? Vão querer que você compartilhe com elas, que você ajude de alguma forma financeira ou não. Enfim, a família, sua família também vai ser diferente a sua relação com a família, a sua relação com a família, né? Porque, pô, às vezes você veio de uma origem aí muito pobre, sem acesso a nada, e do nada você caiu aqui nesse vídeo, né? Consumiu conteúdo bom aí no YouTube e conseguiu evoluir, tá gerando uma renda legal, tá vendendo bem, tá ganhando lá um dinheiro bom, tá conseguindo
separar certinho as suas finanças e tá prosperando, e a sua família às vezes não vai entender isso, entendeu? Tipo, mas como que tá, né? Como assim você tá ganhando dinheiro? Como assim você tá ganhando mais que seus pais, sabe? Isso daí não é muito normal, né? Se você parar pra pensar. Pelo menos eu não imaginava isso há, sei lá, 10 anos atrás. E hoje pra mim já é uma realidade. O que eu venho aqui nesse canal querer compartilhar com vocês, né? Então, eu acredito que sim, todo mundo pode chegar, cada um no seu tempo, e a gente tem que ir fazendo o que está no nosso alcance no momento, né? E eu vejo assim, né? O dinheiro, só para finalizar essa pequena introdução, o dinheiro ele não é para você ficar com medo de ser rico, para você, né, ficar com medo de falar para os outros que você conseguiu conquistar um número, uma meta, né? Que nem eu tô compartilhando com vocês aqui o 200 mil. E assim, eu compartilho isso com as pessoas que são da minha confiança, que são do meu ciclo, né, de amizades. E eu não tenho problema nenhum com isso. Mas a gente tem que saber conversar e separar as coisas também, né? Então esse é um ponto que eu quero deixar já de início aqui. É algo, o dinheiro ele vem para melhorar a nossa vida. Só que se você não tiver cabeça, não tiver uma maturidade, né, para lidar com ele, ele não vai ficar na sua mão. Aí sim ele vai te fazer mal, porque você não vai conseguir né, dizer não, você não vai conseguir dizer não. E aí quando você vê, você já emprestou dinheiro para um, dinheiro para outro, quando você vê, você não tem mais dinheiro. Aí já era, bicho. Aí, e assim, emprestou dinheiro para amigo, depois eu posso fazer até um vídeo sobre isso. Emprestou dinheiro para amigo, ele pode até te devolver, né? Mas assim, do momento que você emprestou, já põe na sua cabeça que aquele dinheiro pode ser que não volte, tá? Porque é aquilo, né? Tem vários vídeos falando, não empreste dinheiro para amigo porque você perde a amizade, não sei o quê. E eu acho que não. Eu acho que se você emprestou, é porque você tinha condições de doar aquele dinheiro, vamos dizer assim, sabe? Aí se a pessoa te devolveu, ótimo. É vida que segue. Mas se ela não te devolver, vida que segue também. Porque se você for ficar bitolado com isso daí, de emprestei dinheiro, quando que ele vai me devolver, quando não sei o quê, se for pra ficar pensando assim, não empresta. Porque vai ser pior pra você, pro seu amigo, e às vezes sim, vocês vão perder a amizade. E às vezes o dinheiro que você emprestou pra ele não vai ter resolvido de nada. Às vezes ele vai gastar com coisa que não tinha nada a ver com o que ele queria, e vai ficar com raiva de você, e por aí vai. Então nem adianta emprestar dinheiro, você tá esperando aquilo ali de volta. Eu acho isso, pelo menos, né? Lógico, não é para todo mundo que você vai ficar doando dinheiro, né? Até porque a gente não tem dinheiro infinito para fazer essas coisas, mas é só um ponto de vista meu. Rapaz, essa louça aqui tá foda, viu? Vamos lá. Eu anotei alguns princípios aqui que eu acho que sem eles é difícil você conseguir chegar nessa marca de 200k. E eu acho que, na verdade, você não passa nem dos 10 mil, né? Quiçá 100 mil aí, se você não tiver norte do que você vai fazer com aquele dinheiro. Por exemplo, quero ser milionário, quero ter 1 milhão, mas o que você vai fazer com aquele milhão? Sabe? Tipo assim, lógico, a gente não tem 100% de certeza do que a gente vai fazer com o dinheiro antes de pegar nele, né? Porque quando você chega nele, você começa a enxergar as coisas diferentes, sua cabeça começa a mudar. Então, são fases, né? Mas você tem que ter um norte, um negócio inicial ali, para você falar, não, eu quero juntar 500 mil porque eu vou comprar uma casa, né? Independente se seja à vista, se seja financiado e tal, mas eu preciso ter essa meta para chegar. Pronto. Colocou uma meta, você chega. Pode demorar 20 anos, mas você chega. Se você tiver força de vontade e determinação, você chega. Agora, se você falar só por falar que quer juntar, eu vou juntando aí quanto der e vou jogando na conta lá, meu, a primeira besteira que aparecer você vai gastar, você não vai nem lembrar do seu objetivo que você falou, e quando você vê, você não saiu do lugar, sabe? Porque antes de eu começar a estudar um pouco de finanças e tal, eu era assim também. Eu juntava, né? Quando eu era, vamos dizer assim, adolescente ali, eu juntava dinheiro, não gastava tudo, eu nunca fui de gastar, sempre fui bem econômico, vamos dizer assim. Só que aí, tipo, aparecia, eu tava com o dinheiro guardado. Aí aparecia alguma coisa que eu queria, eu ia lá e comprava à vista, e assim, beleza, voltava da estaca zero, mas, sabe, eu tinha vontade de guardar, mas eu não sabia o que eu ia fazer com aquele dinheiro, né? Tipo assim, vou pôr aonde? Nessa época não tinha conta em banco, não tinha nada. Fui ter conta em banco depois de começar a trabalhar, né? Então você fica meio perdido, sabe? Então coloca isso desde o começo. Coloca um objetivo, fala, não, eu quero
ter um carro, que nem eu cheguei nos 200 mil, comprei um carro à vista, porque não vai me pesar, foi menos de parte do meu patrimônio, né? E não é que eu perdi esse valor está imobilizado no carro, né? Então eu me senti seguro para imobilizar esse valor nessa faixa de patrimônio. Tem gente que com, às vezes, 100 mil, já ia pegar e ia falar, não, tô tranquilo aqui, vou gastar metade, né? Então beleza. Mas cada um tem a sua zona de conforto ali para tomar risco, né? E a minha foi desse jeito. E agora, tanto é que depois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês, eu comprei um relógio, né? Também para simbolizar essa meta minha cumprida. Mas aí o relógio eu mostro para vocês depois, né? Talvez eu tenha até gravado o vídeo com ele já, nem lembro agora, porque já faz alguns dias que eu peguei. Mas depois eu vou mostrar para vocês o relógio. Outra coisa que é muito, assim, você tem que levar isso como princípio, é a organização do seu dinheiro com relação ao seu salário. Se você recebe quinto dia útil e dia 20, você recebe mais vezes por mês, cara, se organize do jeito que você vai pagar primeiro. Organiza do jeito que, assim, caiu o dinheiro ali, você tem que ter essa disciplina, essa rotina, né? Colocar, eu vou receber dia 5 aqui, e eu vou jogar 5 mil para minha conta. Cria uma conta aí, qualquer banco, tá? Hoje em dia, qualquer banco você abre conta em poucos minutos. Abre uma conta em qualquer banco e fala, não, aqui eu vou jogar o dinheiro da minha reserva de emergência, que eu vou começar hoje. E o resto você usa para pagar conta, usa para sair, usa para fazer o que você quiser. Mas esse dinheiro tem que ser sagrado. Tem que ser do começo ali, no começo do mês, pega, guarda, separa. E você vai ver que no longo prazo, aí depois você vai ver no CDB, eu vou colocar na poupança, vou colocar não sei na onde. Não interessa. No começo não interessa. A verdade nua e crua é essa. Não interessa no começo. Porque o que vai contar é o seu aporte. É a sua disciplina e a sua regularidade todo mês de estar ali colocando dinheiro. Porque se você deixar isso a rendendo 2% no mês, que já vai ser muito difícil, você não vai ganhar quase nada de juros, entendeu? Então foca no aporte, foca em juntar a sua reserva primeiro e colocar nessa conta que já vai estar, vamos dizer assim, meio caminho andado. Eu vi uma frase esses dias que é do Aristóteles, né? Que ele fala tipo assim, bom começo já é meio caminho andado. E então a reserva de emergência para mim é isso aí. Se você estipular uma reserva, vamos supor aí 10 mil, cara, se você juntar 10 mil, independente do tempo que demore, você já provou para você mesmo que você consegue juntar 100, que você consegue juntar 200, que você consegue juntar 500, que você consegue juntar 1 milhão e quanto você quiser. É só você seguir daquele jeito, entendeu? Seguir o planejamento. Então, não tem milagre, não tem segredo. É desse jeito. Só que aí o que vem? Que é o próximo princípio. Você tem que, cara, aumentar uma renda. Aumentar a sua renda. Porque se você não aumentar a sua renda, você vai ficar naquele aporte magro, 100 reais, 50 reais, 200 reais, 500 reais, por muito tempo. E aí vai demorar muito tempo para você chegar num nível de patrimônio que te renda, que te dê um rendimento interessante. Que aí sim, depois vamos dizer, dos 100 mil, que é o que dizem, né? Dizem que 100 mil é 33% de 1 bilhão, né? Por quê? Porque a pessoa que chegou no 33, olha, eu já confundo todos os números aqui. A pessoa que chegou no 100 mil é muito mais difícil do que você chegar no milhão. Porque é isso que eu acabei de falar. Se você tem a disciplina de juntar 10, você junta 100. Se você teve a disciplina de juntar 100, você junta 1 milhão. Entendeu? Você só vai depender de duas coisas, do tempo e da sua renda, do seu aporte, né? Da sua dedicação com relação a isso. O que vai te levar a chegar no seu objetivo é isso. Não tem outra história, não tem outro jeito, não tem caminho fácil mesmo, né? É mais ou menos por uma outra coisa, já que eu comentei aqui sobre renda, né? Já vi bastantes vídeos no YouTube sobre pessoal que tem 5 rendas, que tem 10 rendas, 15 rendas, sei lá quantas rendas. Cara, cuidado com isso daí, tá? Porque pelo menos na minha experiência, eu acho que quanto mais você focar numa renda, às vezes você consegue resultado melhor do que você inicia uma coisa, aí dá um dinheiro ali no começo, depois você larga. Aí inicia outra, e nossa, aí não deu certo, larga. E tudo isso você vai perdendo tempo. E às vezes se você tivesse pegado aquela primeira coisa que você focou e ficasse insistindo nela, às vezes ela tinha te dado mais resultado do que você ficar começa, para, e quando você vê, você só perdeu tempo, não deu tanto retorno assim. E a outra fonte de renda que às vezes você deixou de focar,
poderia ter melhorado, né? Então é aquele negócio que você foca, ele expande. Você consegue melhorar, mas para melhorar você tem que focar. Então, que nem eu foquei na venda, foquei na minha carteira de cliente, no meu trabalho, no meu serviço, no meu atendimento, né, nos nossos produtos, e eu consegui evoluir ali. Lógico, depois você faz um bico, você faz uma renda extra, beleza, 2 rendas. Trabalho à noite, eu faço, né, faço um bico num restaurante, faço um bico no bar, não sei o quê. Beleza, é isso aí, tem que durante o dia trabalhar, durante a noite, se precisar, você faz esse complemento. Aí você começa a ficar muito louco aí com um monte de renda na cabeça, e aí você começa a não dar conta nem da principal, pra quê? Entendeu? Então vai com calma. O pessoal na internet fala, nossa, tenho 15 rendas, 15 fontes de renda, não sei o quê. Lógico, depois de um tempo, pô, comprei sei lá, eu tenho, hoje a gente tem 2 empresas, né? Então assim, se você for ver bem, eu tenho 2 fontes de renda. Mas por quê? Porque eu tenho 2 empresas. 2 só, né? Não 4. Eu tenho 2. Então assim, eu ajudo as 2, eu ganho das 2 fontes de renda. Mas quem que tem isso? Né? Eu acho que é a minoria da minoria. Então, assim, e lógico, na internet tem muita oportunidade e às vezes mais fácil do que você ir atrás de alguma coisa que eu falei aqui, né? Tipo, um trabalho que seja à noite, um trabalho que seja presencial. Mas cuidado, porque eu vejo muita gente falando, mas eu quero ver na hora de fazer, bicho. Porque na hora de fazer, de você ir lá, de você ter 3, 4 empregos, rapaz, é duro, hein? Vou falar pra vocês que não é fácil, não. Então, às vezes, aquela pessoa que começou lá atrás com um negocinho pequeno, ou trabalhando para alguém, ou fazendo qualquer coisa, e focou só naquilo, ficou 5, 10 anos fazendo aquilo, às vezes o cara, quando você vê 15 anos depois, o cara já fez a vida, entendeu? Acabou. Ele não precisa mais ele não ficou correndo, né, pulando de galho, para depois voltar, às vezes, pro ponto inicial, ficar atrás de todo mundo, por causa que o tempo, ele não volta, né? Ele não para. Lógico, sempre dá tempo de você começar, de você criar novos objetivos aí para sua vida. Não dá para ficar pulando de galho a vida inteira, né? Ou seja, na verdade, dá. Só que daí você vai, quando você parar para refletir se é que você vai parar, você vai ver que passaram 20, 30 anos e você não saiu do lugar. Porque todo mundo focou naquilo que era principal, que era importante, e foi bem, às vezes não foi tão bem, mas tá aí, né? Tá com a sua reserva de emergência feita, por exemplo, tá com algum patrimônio. Se você fica pulando de galho em galho e achando que alguma hora vai acertar, cuidado, porque pode ser que você só esteja perdendo tempo, deixando de ganhar o que você deveria estar ganhando, às vezes, há um bom tempo. Bom, então para quase finalizar esse vídeo, eu vou... Olha, terminei o vídeo e não terminei a louça. Vocês verem como tá brabo o negócio aqui. Eu queria indicar o livro Essencialismo. É do Greg, não lembro o sobrenome do cara. Lembro que é Greg. Se vocês puderem ler, comprar, posso até deixar o link aí. Foi um dos livros mais importantes que eu acho que eu já li. Que ele pode ser, sim, uma forma de você ter mais clareza para tomar as decisões que eu falei nesse vídeo. Então, por exemplo, ele fala muito de você dizer não para os outros, né? Ou seja, é difícil dizer não. Tem muita gente que tem dificuldade. Eu já não tenho tanta dificuldade, mas tem gente que tem. Que é a maioria. E às vezes a pessoa... E eu não tô falando só de dinheiro, tá? Tô falando de tudo na vida. Às vezes a pessoa não consegue dizer não e isso acaba prejudicando. Então, ele fala, né, se não for um sim óbvio, é não. Porque depois você vai entrar em problema, vai entrar em situações que você não precisava daquilo, sabe? Você tava tranquilo. E às vezes o ser humano é desse jeito. A gente aceita alguma coisa que não era para aceitar e depois é um balde de água fria, né? É uma tempestade num copo d'água que não precisava ter acontecido, não precisava existir. Tem vários outros princípios que ele aborda no livro e é muito bom para quem está procurando aí desenvolvimento pessoal, poder focar carreira, focar vida financeira aí. Então, queria deixar a indicação desse livro que, cara, mudou muito o meu jeito de pensar quando eu li ele já faz uns anos. Eu lembro que várias coisas que eu fui adequando do meu dia a dia eu peguei dele, porque é isso aí. Ser essencialista é um caminho, um atalho, eu diria assim, para você chegar nos seus objetivos. Porque tem um monte de coisa que a gente não percebe da nossa rotina, do nosso dia a dia, e ele fala e ele expõe com exemplos e casos que ele coloca lá, que a gente não percebe, mas só atrasa, sabe? Só atrasa a nossa vida, e quando vê, é isso tudo que eu falei para vocês. Passou 20, 30 anos, você tá velho, não cuidou da saúde,
às vezes constituir uma família totalmente sem planejar, e aí só fica nessa depressão de querer ir atrás das coisas que você quer, só que você chegou numa certa idade que, assim, eu falo, né, nunca é tarde para começar, mas se você demorar demais, bichão, aí vai ser duro de você buscar depois de muito tempo. Então, queria só deixar essa indicação desse livro aqui pra você. E eu acho que é isso, galerinha. Daqui a pouco eu vou gravar ali pra vocês o meu Apple Watch. Era isso, espero que todo mundo aí tenha entendido a mensagem e busquem aí seus 10, seus 100, seus 200, seus 500, seu 1 milhão daí pra frente, certo? E sigam isso aqui que eu passei, é o que eu falo pra quem é próximo de mim. E é o que eu quero falar para vocês aqui também, que é tudo isso aí da minha trajetória, que daqui para frente eu vou seguir compartilhando por aqui. Fechou? Um abraço e é nóis. Aí, pessoal, se liga só, quando vocês comprarem o de vocês, ele vem nessa caixinha aqui, que é bem bonitinha, tem um relevo aqui. Só que a Amazon mandou suja a caixa, ó, sacanagem, né? Veio desse jeito aqui, mas veio fechadinho, tudo certinho. Aí quando você abre ela, eu não fechei, não consegui fechar aqui, porque isso aqui eu nem sei como é que fecha, bicho. Ela vem nessa caixa aqui, que é bem bonita, tem relevo aqui também e tal. Bem feito, como sempre, da Apple, né? Aí ele vem essas duas caixinhas aqui, né? Uma vem Apple Watch, que já tá fora, mas eu vou mostrar pra vocês. Que daí aqui ele vem desmontado, né? Ele vem, a central dele vem nessa proteçãozinha aqui. Aí ele vem aqui. E aqui vem o cabo do carregador, que eu posso mostrar para vocês também. E vem acho que aqui vem só o carregador e a centralzinha. E aqui vem a pulseira padrão, né? Deixa eu ver como é que abre isso aqui. Vem a pulseira padrão. Eu já tirei ela daqui, ela já tá no relógio, mas ela vem aqui. Aí ó, a caixinha dela, bem feitinha também. E esse aqui é o Apple Watch, certo? Ele vem sem essa pulseira, é bem facinho de encaixar, é só apertar nesses botõezinhos aqui, né? Ele tá até meio sujo, que eu já tô usando ele faz uns dias, mas eu gostei bastante. Ele é bem leve, né? Esse aqui é o de 44 milímetros, se eu não estiver enganado. 46 milímetros, acho. Então ele é um tamanho bem bom no meu braço, ele fica certinho, né? Mas às vezes aí tem que ver, porque ele tem outros tamanhos também, né? Deixa eu pegar o carregador aqui pra vocês verem como é que é. O carregador, vocês têm que ter uma fonte daquela... Eu não sei se esse aqui já ele é desse jeito, tá vendo? Isso aqui, ele tem um ímã que cola aqui, ó. Então você cola aqui, ele já começa a carregar. E ele carrega bem rápido até, eu achei. Tipo, coisa de, sei lá, uma meia hora, acho que no máximo uns 40 minutos ele já dá 100%. E aí você tem que ter a fonte para conectar nessa entrada aqui. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Aqui eu esqueci de mostrar para vocês, né? Lógico, tem a interface dele que é bem bonitinha também. Eu deixei aqui padrão. Ele tem várias funções. Eu confesso que eu nem mexi muito nele, porque eu queria mais um relógio para usar no dia a dia, né? Então eu uso para as funções básicas, que é o que, lógico, ver a hora, mas a hora a gente até vê no celular, né? Então, tipo assim, ele manda notificação de mensagem, às vezes eu tô longe do celular, eu vejo. Dá pra atender ligação por ele. Ele tem uma saída de áudio aqui, tá vendo? E ele tem um microfone também. Então dá pra atender ligação, dá pra escutar Spotify por ele, dá pra controlar o Spotify. E aí ele tem todas as funções de saúde que às vezes a pessoa vai querer configurar e usar, né? Mas eu nem mexi direito, mas futuramente preciso até ir no nutricionista para fazer uns treinos melhor aí, uma dietinha boa, e aí depois eu vou dar uma mexida nessa parte. Mas por enquanto, tô só usando ele por estilo mesmo e por gostar, que eu sempre gostei de relógio, mas fiquei um tempinho sem. Agora que eu bati meus 200k, eu queria alguma coisa para simbolizar isso e também utilizar no dia. Fechou? Então é isso. Esse era o vídeo. Um abraço aí, curte aí, se inscreve, comenta alguma coisa e é nóis. Falou!